Eu sou a Priscila Barbosa Arantes, eu sou coordenadora pedagógica aqui da região de Perus, de uma EMEI, então eles têm 4 e 5 anos e a minha infância é uma infância muito saudosa, foi uma infância muito feliz. Eu venho de uma família de imigrantes, então eles são a segunda geração aqui no Brasil. E eu acho bacana eles já virem logo de cara para um país tão diverso, porque desde pequeno a gente já ficou próximo de toda essa diversidade. Então, assim, eu estudei em colégio de freira e depois eu, por conta daí de ter mais irmãos, mais um irmão, uma irmã, aí eu acabei indo para a escola pública, todos nós fomos para a escola pública. E essa transição foi de muita descoberta, porque no colégio de freiras a gente estava meio que num microcosmo bem restrito e agora a gente, na escola pública, a gente pôde ampliar nossos horizontes, né? Tanto é que os meus irmãos sempre falam, nossa, eu gostei muito mais quando eu fui para a escola pública. E assim, ser professora sempre foi uma das poucas certezas da minha vida. Poucas, assim, eu sou pisciana, nunca tenho certeza de nada, mas desde pequena eu soube que eu queria ser professora. Isso nunca foi nem discutido na minha cabeça. Eu vou ser professora, nunca pensei diferente. E aí já na adolescência fiz um magistério, um saudoso magistério, que deixa muita recordação boa, foi um curso ótimo, faria tudo outra vez. E quando eu fiz o magistério, tive a minha certeza, né? E aí depois eu já engatei a faculdade de letras para me especializar, né? E assim, a parte da profissão sempre muito resolvida, a adolescência com seus conflitos, como toda adolescência, o ingresso na universidade ampliou ainda mais meus horizontes, porque aí você vai, parece que imergindo num cosmo cada vez maior, e na universidade você encontra pessoas muito diferentes e você quer estar perto e você quer participar daquilo tudo. E aí eu fiz grandes amizades, foi um curso muito bacana também. Eu tenho uma irmã e um irmão. E assim, a gente foi muito criado assim, com a presença da avó, mãe, pai, avô, primos. Então foi uma infância com muitas referências, muitos valores, muita questão de honestidade, muita questão de o que é certo, de você receber um troco a mais na cantina, amanhã você vai voltar lá, sabe? Nunca a questão da esperteza prevalecer, valores sólidos, né? A questão do estudo. Então, assim, o estudo era inegociável, não é opcional, você vai estudar. E não é você vai estudar até a universidade, né? Tanto é que é uma família que sempre valorizou. Meu pai fez a universidade também, a minha mãe fez curso de idiomas, então é um pessoal sempre que não tinha uma condição financeira precária, mas também não era uma excelente condição, mas a prioridade era o estudo. E lá na escola de freira, como que era a primeira escola que você frequentava? Então, a escola de freiras era uma coisa assim, foi uma parte da religiosidade que eu desenvolvi bastante, porque aí você vê a importância, né, de ter alguma religiosidade na sua vida, os preceitos, tudo. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tinha uma amiga e ela era negra. E uma vez ela falou assim para mim, nessa escola eu sofro muito preconceito. Só que assim, vou fazer 39 anos, então quando a gente era jovem não se falava muito sobre preconceito, sobre relação étnico-racial, não tinha nada disso. E quando ela falou eu sofro preconceito, aquilo me soou tão estranho, porque eu não conseguia associar a nada. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou, por causa da minha cor. E foi a primeira vez, eu tinha 12 anos, e foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa tão próxima nesse sentido, porque a gente já tinha ouvido falar de preconceito, né? Mas não tinha essa ênfase. E eu falei assim, nossa, ela é minha amiga, ela está perto de mim e ela sofre preconceito, né? Falei muito, e com 12 anos você não amadurece muito as ideias, né? Então falei, nossa, muito estranho, porque como era um colégio particular tradicional,
a gente não tinha tanta diversidade, ele acabava homogeneizando, né? Pelas questões mesmo de ser pago, de ter uma estrutura mais tradicional. E aí, quando você vai na escola pública, você vê que essa sim atende à demanda da diversidade. E depois vocês foram para a escola pública? Então, aí na escola pública, lógico, né, começaram a falar que a gente era burguês, né, chegaram os burgueses, mas depois viram que, assim, a gente era muito tranquilo, principalmente a questão de dinheiro, a nossa família sempre deixou bem claro, sabe, nunca mimou, nunca, sabe, hoje tem, mas amanhã pode não ter, é muito uma concepção do imigrante. Pode ter uma guerra, pode ter uma catástrofe, eles têm isso muito arraigado. Então, assim, se hoje tem, amanhã pode não ter. Então, a gente tem que ser precavido. Então, assim, questões, né? E aí, quando o pessoal viu que na verdade, e a gente morava em frente à escola, numa casa que as crianças da escola pública achavam que era outra escola, porque era uma casa grande, que foi construída na década de 40, quando os meus avós vieram para cá, né? No bairro da Vila Brasilândia, que assim, agora o metrô desapropriou tudo, desapropriou nossa casa já foi demolida, e assim, mas as histórias ficaram, né? Eles foram meio que os pioneiros ali do bairro. E essa questão, assim, na escola pública, eu inclusive pude ter o contato com os professores que eu já tinha na particular, então eu me senti bem em casa, foi um ganho para nós três, foi um ganho. Quando eu já fui para essa escola, eu já tinha 13 anos. E assim, a gente tinha um movimento mais aberto de educação sexual, de questão social, política, sabe? Era uma escola mais voltada mesmo para as demandas da sociedade. Não era, por exemplo, vamos fazer uma reunião para falar sobre primeira menstruação só com as meninas. Coisa desse tipo acontecia na escola particular. Na escola pública, não, vamos falar sobre todos os assuntos com todo mundo, né? Então, assim, aí que a gente começou a ter mais envolvimento com as questões políticas, era a época do impeachment. Então, eu lembro que a gente fez um simulado de votação, de se as pessoas eram a favor. Aí, logo depois, teve a questão de plebiscito, a gente também pôde ter um contato com as modalidades governamentais. Então, era uma escola mesmo voltada para a vida em sociedade, bem bacana. Então, a universidade, ela já tem esse movimento mais, parece mais assim, seja você, né? Seja você e corra atrás do seu curso, né? E assim, eu acabei fazendo um grupo de amigos que ficou muito fortalecido e eles eram bastante representantes da questão de gênero, né? Tanto é que assim, para uma família toda tradicional, para uma escola toda tradicional que eu havia frequentado, que minha mãe escolheu, aí de repente você tá num grupo de amigos que assim, ninguém sabe muito bem, e é o que eu falo, eu lembro até da música Luz de Tieta, né? Todo mundo quer saber com quem você se deita, né? Porque, na verdade, até ele fala, mas nada pode prosperar. Por quê? Porque, na verdade, não gira em torno disso. Mas na sociedade que a gente está, fica sempre esse burburinho, né? Então, assim, você está andando com tais pessoas, você vai virar tal pessoa. Como se fosse, né, o virar, né? E minha família ficou bastante preocupada com essas questões. Você vai em balada que tem gente assim, e você vai... E sempre foi muito, de mim, um espírito meio curioso, sabe? Então, assim, onde tem um ou mais reunidos, eu quero estar no meio deles. Então, aí depois o pessoal acabou vendo que, na verdade, o que importa é você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa do bem, não importa. E se você está com fulano, com ciclano, com a fulana, com a ciclana, é uma proposta de amor, independente de qualquer coisa, né? E hoje a relação com a minha família até melhorou bastante nesse sentido, né? Porque viram que, assim, eram amizades mesmo se consolidando, né? E a formação de professora? Ela foi muito bem construída. O magistério, assim, foi um curso muito bacana. O curso de letras também eu fiz no Mackenzie, que é uma universidade muito bacana também, sabe?
abriu a cabeça, principalmente nessa questão da linguagem, do discurso, de você conseguir falar com as pessoas e ter o seu alcance, de você, por exemplo, hoje eu mando um bilhete para as famílias, eu consigo ter esse olhar de me colocar no lugar de um pai que não é muito letrado e vai receber esse bilhete. Né? Então você acaba trabalhando assim, letras me expandiu nessa questão mesmo de competência comunicativa. Você poder se comunicar, você se fazer entender. E quando você consegue se comunicar com as pessoas, a questão do preconceito, ela diminui bastante. Você consegue se aproximar, você consegue falar com todo mundo, né? E sem juízo de valor, né? Muito legal isso também. Comecei mandando currículo para um monte de escolinha do bairro. Né? Aí vai e dá aulinha, era o prezinho e não sei o quê. E assim, concepção pedagógica ainda estava se fortalecendo. Era o tempo que a gente tinha começado a ouvir falar sobre Emília Ferreiro, estava tudo encantado. Psicogênese da escrita, bem legal. E assim, eu sempre quis trabalhar cedo para ter essa independência mesmo, assim, sabe? Não independência, né, de sair da casa dos pais, nada disso, mas assim, de comprar minhas coisinhas, um shampoo, um creme, papapá. E dali comecei a pegar aula. No segundo ano da universidade eu já peguei aula de eventual no estado. Aí eu fiquei no estado, entrei em 98, saí do estado ano passado. Aí eu acabei exonerando, porque eu estava com 2 cargos, né? Também, e fui trabalhar na escola que eu estudei. Encontrei ex-amigos, então foi uma coisa bem bacana. Quando a gente se aproximou das concepções da Emília Ferreiro, a gente pôde meio que entrar na cabeça da criança e ver como ela constrói a escrita, ver que não é uma coisa mecânica, que ela vai ficar copiando o Babebi Bobu não sei quantas vezes e aí ela vai aprender o Babebi Bobu. E pra gente isso era muito novo, porque foi a escola que nós tivemos. Nós tivemos a escola da cartilha. Então a gente não imaginava que poderia ser diferente. E aí de repente vem uma mulher fantástica dessas e fala, não, a criança constrói o conhecimento. E você fala, nossa, mas uma criança de 4 anos, uma criança de 4, 3, uma criança no berço constrói conhecimento, né? Então tem esse resgate, né, da questão da língua escrita, que a Emília Ferreiro fez esse trabalho com as crianças da Argentina e acabou ficando de referência para nós, né? Porque eles constroem a escrita a partir do que eles imaginam. Então, não é errado, né? A gente trabalhou numa escola que era muito certo, errado, e muito errado, sai fora, né? Era uma escola excludente, era uma escola seletiva, era uma escola que você estava na turma e tinha uma fileira do pessoal mais atrasado, era uma escola que tinha uma turma lá, por exemplo, a turma A era top, a turma D era aquele pessoal, né? Era uma escola muito excludente. E a Emília Ferreiro, não, ela vem mostrar que toda criança é capaz, toda criança constrói conhecimento, toda criança tem possibilidade de leitura. Quando ela está pegando uma garrafa de água e está lendo água, e está escrito, sei lá, Bonafonte, ela já está fazendo uma leitura do mundo, né? A partir do momento que vem essa proposta construtivista, depois a gente fala até um pouco mais, vai avançando, alguns autores falam até sobre socio-interacionismo. Por quê? Porque você não pode descontextualizar o que você aprende na escola da vida real, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está trabalhando lá, vovô viu a uva, e aí sai da escola, não tem vovô e não tem uva, né? Então, assim, não tem como você fazer um trabalho como se a escola fosse um anexo independente da sociedade. Então, essas questões têm que perpassar a escola, sim. E hoje a gente vê até com mais clareza na questão da maior diversidade dos materiais didáticos, da maior possibilidade das crianças verem os seus referenciais, a sua representatividade da sua etnia, dos seus familiares. Porque, assim, a gente, por exemplo, eu, né, que tenho quase 40, eu participei de uma época que a gente tinha livro de estudos sociais que era assinale com um X qual é o modelo da sua casa. E assim, hoje a gente tem 1000 modelos de moradia e na época também tinha. Então você tinha que ver dentre 3 possibilidades, um prédio, uma casa-térrea e um sobrado, qual das 3 era a sua. E se a sua fosse o barraco de madeira? E se a sua fosse o palacete? Não estava contemplado,
Essa escola, ela ainda está lá, o metrô agora vai ficar na frente, é na Vila Brasilândia. E assim, essa escola é uma escola grande, né? Tem acho que 30 e poucas salas e os professores não tem grande rotatividade, ela consegue ter uma identidade bem legal dentro do bairro. E a questão da diversidade, ela é muito presente. Tanto é que a gente sempre teve, assim, por exemplo, monitores de turma, líderes de turma, não eram os mais aplicados, eram os mais diversos com voz ativa, os que tinham mais representação social mesmo, né? E aí você começa a ver, né, até a questão da musicalidade. É um pessoal que tem assim bastante expressão musical no bairro, tanto é que assim a Negra Lee estudou com a gente, tem os meninos lá do NX0 fizeram uma apresentação na escola no começo da carreira. Então é uma dinâmica bem bacana mesmo de valorização de todas as linguagens, né? É um movimento bem constituído. Eu saí de lá em 2001, mas assim, sempre teve escola da família, sempre teve essa acolhida a projetos do bairro, ensinar bordado, ensinar alguma arte, alguma parte artística, algum artesanato, telecentro próximo. Então é um polo de cultura mesmo, é um lugar que se constitui como polo de cultura. Eu amei esse tempo, foi muito bacana porque eu ainda era professora eventual, então eu estava conquistando o meu espaço, substituindo quando faltava alguém, e eu ia com todo gosto, porque você tem aquele furor, né, de início de carreira. Então eu ficava, tive até tempos de aula atribuída de inglês, de língua inglesa, língua portuguesa, e foi um tempo bem bacana, né, porque eram jovens com proposta, como os de hoje, só que a gente tem que saber a abordagem, né? Assim, você não pode ter a mesma abordagem que você tinha 15 anos atrás. O que você acha que mudou nessa abordagem? Eu acho que hoje a gente tem que estar tão dinâmico quanto esses jovens. Você não pode oferecer mais um modelo que foi oferecido para você e já foi esmagador. Você meio que se condensou ao sistema. Por exemplo, o meu caso, sempre foi uma boa aluna, o que o professor aceitava. Vai fazer um resumo, vai fazer um mapa no vegetal, sabe? Tudo bem, tudo contribuiu para a aprendizagem. Mas hoje, com a diversidade de informações que a gente tem, a gente não pode mais oferecer esse modelo, né? Hoje, você está falando... O jovem já está com o celular e já está pesquisando sobre o que você está falando. E você tem que comparar essas demandas. A gente não pode ficar sempre oferecendo um produto ultrapassado, porque as pessoas nunca vão querer comprar, né? É a mesma coisa que você falar assim, mas no meu tempo aquela geladeira que descongelava com o secador e tinha o pinguim em cima era o máximo. Naquele tempo, se você traz ela para hoje, não tem mais nada a ver, né? Então ela foi boa naquele tempo, ela serviu para aquele tempo, serviu. E aquele tempo, ele não é o seu tempo é agora também. Enquanto educador, a gente não pode ficar nesse saudosismo, né? Porque no meu tempo, porque seu tempo é hoje. E uma das maneiras de o seu tempo continuar sendo hoje é continuar com esses jovens. Eles fazem que a gente seja dono desse tempo. Eu sou professora de língua portuguesa e eu sou apaixonada por pré-adolescente, 12, 13 anos, alucinada. Eu falo assim, se eu tivesse em sala de aula, eu queria dar aula para o 6º ano para sempre, é a turma que eu mais gosto. Porque eles ainda estão naquela, sabe, tipo, é verdade que se beijar na excursão você vai contar para a mãe? Aí eu falo, vou. É muito legal, é muito encantamento, né? E assim, quando esse cargo que eu acessei a coordenação pedagógica. E aí eu tinha a possibilidade de escolher as EMEFs, né, que é o pessoalzinho mais velho, a partir do 1º até o 9º ano, e eu tive a oportunidade de escolher a educação infantil. E eu falei assim, nossa, mas educação infantil, será que é a minha praia? E todo mundo virava para mim e falava, não é a sua praia, né? Você vai chegar na educação infantil, vai ser um ser, né, uma entidade.
Eu falei assim, não, vamos arriscar, né? E era uma vaga, o que a gente chama na prefeitura de vaga precária, então ela ia durar um ano. Eu falei assim, então por um ano vamos experimentar, vai que essa oportunidade não volta. E eu me apaixonei pela criançada. Eles têm 4 e 5 anos e eles são maravilhosos. Eles vêm contar como foi o dia, eles vêm mostrar que acharam um bicho-pau no parque, eles vêm contar que o pai está fazendo faculdade, eles vêm contar que eles... Coisas mais pesadas, tipo, eu encontrei uma arma. Uma arma? Mas não estava carregada não, pro. Sabe? Então, assim, eles têm... E o que aconteceu? Eu acabei indo para uma comunidade... que eu falo, eu me apropriei. Tanto é que assim, eu não só trabalho lá, quando eu saio de lá, que é no caso aqui em Perus, eu vou fazer a unha, eu vou na padaria do bairro, eu vou assim, virou segunda casa mesmo, né? Eu já é o meu 7º ano nessa escola. E assim, é uma comunidade muito politicamente engajada, eles sabem lutar pelos seus direitos. Tanto é assim que a gente tinha uma lixeira que era aberta, que ficava aberta para a comunidade. Aí a gente fez um projeto de intervenção, porque estava vindo ratos, pragas, enfim. E as famílias solicitaram que fosse tomada uma providência, a gente conversou. É um pessoal muito, muito engajado mesmo. Aí eu acabei vindo para essa escola e acabei meio que me identificando muito com a comunidade. Porque assim, pode parecer até um equívoco, mas parece que quanto menos centralizado você está, mais próximo das pessoas você fica, né? Então você consegue desenvolver trabalhos ótimos. E o que começou a pegar? Primeiro, a questão dos valores. Então, antes de estar no curso do GDE, a gente começou a trabalhar a questão dos valores. Então, assim, em que lugares eles podem ver valores além da família? Porque a gente sabe que valores também são construídos. Não tem valor certo e valor errado, mas tem um valor que possibilita uma convivência melhor. Então, se você está entre 34 crianças e você é mais outra criança, você tem que já ir construindo esses valores. Então, a gente trabalhou a questão dos valores. E quando eu comecei a fazer o GDE, né, o curso de Gênero e Diversidade, e foi justamente na época que a gente foi consolidando o nosso projeto sobre valores, começou a despontar a questão étnico-racial. Por quê? Porque a gente percebeu que, assim, estava muito Frozen, estava muito Elsa, estava muito trança branca, sabe? Estava muito estereotipado e, assim, e é o que eu falo, tem problema Frozen? Não, não tem. Mas não só a Frozen, tem outras. E por que só princesa, né? Aí hoje a gente já está até mais avançado, né, nessa discussão, né? Quero ser princesa, tá? E o que faz uma princesa? Fazer nada, né? Ela é só paciente lá das ações, né? E aí a gente começou mais com essa vertente étnico-racial. A resistência maior foi dos adultos, né? Eu tenho um grupo maravilhoso nessa escola, mas os adultos, eles tinham meio que essa ideia de que o Brasil não tem preconceito. Não todos, mas algumas falas você percebia essa questão meio do mito da democracia racial mesmo. Não tem preconceito, todo mundo é misturado, imagina, não, nossa. Só que aí a gente percebe como não está tão preparado assim essa discussão, como ela não está tão pronta, que a gente acabou de passar por um concurso que está suspenso temporariamente por uma liminar, justamente por conta das questões das cotas que não foi tão bem resolvida no edital. Né? Por quê? Porque as pessoas fizeram sua autodeclaração. Aí, após a autodeclaração, elas tinham que levar uma comprovação, aí uma documentação histórica lá, até acho que 2ª geração, e se elas não conseguissem comprovar sua etnia, elas eram excluídas do processo. E aí, assim, quem passou na prova está recorrendo, porque negro, não negro, asiático, enfim, eu fiz a prova, né? E agora está esse grande nó. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira, falar que essas questões não pegam ainda na escola, ou então, eles são pequenos, eles não têm preconceito.
Eles vão demonstrar o preconceito desde a tenra idade, que não vem deles, mas vem das famílias, vem da convivência, vem das outras esferas sociais que eles participam. Graças a Deus, assim, eu falo, né, os deuses, né, a nossa escola, a gente só ouve umas referências, assim, por exemplo, na outra escola aconteceu tal coisa, porque a gente recebeu um material muito bom, que inclusive foi de uma formação que teve para as escolas de fundamental e acabou respingando aí positivamente na gente, que é o leituraço. Então, assim, no leituraço nós recebemos materiais voltados para a questão étnico-racial, livros de histórias, livros paradidáticos, isso é muito bacana. E veio um exemplar da Princesa e a Ervilha, que é lindo. Só que assim, as princesas são princesas nagôs, são princesas, né, com todo aquele turbante, toda aquela vestimenta, E assim, uma coordenadora comentou comigo que quando eles foram contar Princesa e Ervilha, a professora falou assim, a gente vai contar uma história de princesa. Ai, que legal, lá. Olha aqui a princesa. Aí diz que a menininha falou assim, isso não é uma princesa. Não é princesa de verdade. Porque já tem o estereótipo da princesa europeizada, né? E a gente está falando de crianças o quê? Com 4 anos. Agora é só você pensar, nossa, esse carinha tá há 4 anos no mundo só e já tá falando isso, né? Então, assim, na nossa escola a gente sempre teve, quando começou, é o que eu estava dizendo, né? A resistência foi pouca, a gente teve que, logo desmistificou essa parte da democracia racial que não existe, né? Aí, ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu um curso para os gestores. E assim, os gestores, diretor e coordenador pedagógico juntos participando para todo mundo se implicar com a temática. E isso foi muito legal também. E aí a gente por fora também começou a pesquisar, né? Então a gente teve a oportunidade de trazer o giz de cera para eles com, acho que tem 12 tonalidades lá, para eles escolherem a que se aproxima mais da pele para colorir os desenhos, né? Que é um grande avanço, porque na nossa escolarização a professora colocava um modelo na lousa para a gente pintar igual, né? Então agora eu posso pintar um modelo que é parecido com meu pai, que é parecido com a minha mãe, que é parecido comigo, né? Aí a gente teve um processo também de reconstrução da brinquedoteca. Só bebês de uma etnia só? Não, bebês de várias etnias. E quem vai brincar com os bebês? Quem quiser brincar com os bebês, porque aí já vem a questão de gênero também. Então a gente tem meninos de 4 anos que põem o bebê no carrinho, que faz o bebê dormir, que dá a papinha para o bebê, porque assim, quando eles tiverem os bebês, eles vão ter que fazer valer também, né? Então a gente até brinca, né? Fala assim, meu filho brincando de boneca, o que ele vai aprender? Ele vai aprender a cuidar de uma criança, né? As reações, elas são bem positivas, mas algumas são, as negativas são bem esporádicas. Por exemplo, a gente fez um projeto, uma professora fez um projeto falando sobre o cuidar mesmo, a questão dos valores voltada para o cuidado, e ela fez um mascote da turma. E esse mascote era o Gui, eles colocaram o nome, fizeram eleição no blog, como vai chamar, uma coisa muito bacana. E aí cada um levava o Gui e ficava responsável pelo Gui no final de semana. E teve uma mãe que falou, olha professora, o Gui ficou o final de semana inteiro em cima da cama porque meu filho não brinca de bichinho. Aí a gente lamenta, né, tenta conversar, falar qual é a proposta, né, porque a gente quer que esse menino, se um dia for ter sua família ou qual escolha ele fizer, ele saiba que ele não está ajudando a esposa, ele não está ajudando o marido, ele não está ajudando ninguém, ele está criando alguém, né? E isso começa desde cedo. Como que a gente pode, de repente, né, não falar de gênero com crianças que ainda estão fazendo fila de menino e de menina? E fila que tem menino querendo ir na de menina e menina querendo ir na de menino, e a gente falando não, e por que não? É uma fila. Quando eu vou na lotérica, eu não falo qual que é a das meninas. Quando eu vou ao banco, né? Então, assim, já que tem que ter a questão da fila, que é uma questão que a gente até discute bastante, né?
lá a gente tem também refletido sobre isso. Então, as filas agora são assim, com touca e sem touca, com camiseta da escola, sem camiseta da escola, várias maneiras, que não precisa ser menino e menina. O curso de Gênero e Diversidade na escola, eu falo que foi um curso encantador, foi um divisor de águas, porque eu ainda não havia presenciado esse movimento da diversidade dentro da universidade. Eu ainda via a universidade como, estamos aqui, você se vira aí. Não tinha essa proposta. Aí quando de repente eu vi a universidade aberta, eu já conhecia um pouco da universidade aberta. No começo os cursos eram difíceis da gente acessar. Então assim, eu ia, por exemplo, me inscrever lá na Zona Leste, lá no Parelheiros, lá era sorteio, né? Não era tão democrático logo que apareceu. E aí quando apareceu a oportunidade de fazer esse curso de gênero, eu falei, acho que isso vai dar um bom embasamento enquanto coordenadora pedagógica para eu ter mais propriedade para conversar com as minhas professoras, com os meus professores, para dar essa formação. E aí, quando eu vi a estrutura do curso, eu achei aquilo maravilhoso, porque é um curso que, assim, respeita o cursista. Você vai num polo próximo da sua casa, próximo do seu local de trabalho, um polo de sua escolha, porque CEL a gente tem, né, na cidade inteira, um polo próximo, assim, uma acolhida muito humana. Os encontros presenciais, é o que eu falei assim, gente, é um curso, você recebe o transporte, você recebe a alimentação, uma boa companhia, uma boa conversa. Eu falei, gente, né? Eu lembro que no primeiro momento, falou, os ônibus vão sair dos polos. Eu falei assim, gente, olha que cuidado, né? Que carinho. Buscar cada um no seu polo, todo mundo chega, uma super recepção lá na Universidade do ABC. Dança circular. Falei, gente, que maravilha, né? Assim, você vendo aquelas pessoas todas maravilhosas e já dando a mão e dançando e falando coisas importantíssimas, porque assim, o quadro docente e as pessoas que nortearam os nossos estudos também erguem a bandeira da diversidade. Então, a gente teve a oportunidade de ter depoimentos maravilhosos, né? Então, assim, de professores militantes, por exemplo, eu nunca vou esquecer a aula que a gente teve presencial do depoimento dos professores transexuais e como eles levantam essa bandeira. Como é emocionante saber que num país que as pessoas ainda estão apanhando por conta de suas decisões, que as pessoas ainda estão sofrendo violência, você vê a pessoa sendo uma formadora, tendo as suas escolhas de vida, levantando essa bandeira e sendo formadora. Isso para mim foi muito, muito significativo, né? Tanto é que depois, por conta própria, eu fui também saber mais a respeito. E outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre casais trans, casal que tem um trans, na verdade ele está grávida, né, agora, mas ele se coloca no papel de pai, porque a esposa não pode gerar filhos. E uma questão muito bacana que ele falou também, ele falou assim, e quem daria um filho para nós adotarmos, sendo que nós não somos um casal heteronormativo? Falei, gente, a prerrogativa para adotar uma criança devia ser só o amor. Não, você não é, você tem, você não tem. Então, já que eles não conseguem a adoção, ele tem as funções biológicas férteis, então ele fez o processo de inseminação e vai gerar e vai ser o pai dessa criança. Eu falei assim, gente, isso é você querer muito amar uma pessoa, porque você vai contra o mundo inteiro para amar aquele serzinho que vai chegar agora, né? Eu até nem sei se eu me expressei muito bem, porque às vezes eu tenho que encaixar, não, ele é o pai, mas ele vai gerar o filho. Isso é muito lindo. Então, assim, para encerrar, eu só gostaria de falar, eu acho que eu
também acabei nem mencionando, mas através dessas práticas do GDE, a gente instituiu a questão étnico-racial no nosso projeto político-pedagógico. Então, a gente conseguiu, embora seja o primeiro ano, que agora seja instituído. Então, não tem mais, por exemplo, o ano que vem vai ter? Não, o ano que vem já tem. Já é prática da nossa escola. Então, assim, esse ano a gente conseguiu, além da proposta do leituraço, a gente conseguiu trazer a professora doutora Heloísa Pires Lima para falar do Histórias da Preta e para falar de toda a trajetória dela enquanto autora e enquanto editora que não achava livros de representação étnico-racial no mercado. Então falou, então eu vou fazer, né? A gente também trouxe a Márcia Turbanista, uma querida, que ensinou para a gente várias técnicas de como amarrar um turbante, uma mais belíssima que a outra. Nós conseguimos também ir no Museu Afro-Brasil, e nunca vai sair da minha imagem a imagem do navio negreiro, o espaço que eles tinham de confinamento, que era um espaço mais ou menos referente à proporção do seu corpo. Era isso que dava a lotação do navio. Tem uma parte bem sombria mesmo do museu. E agora a gente vai ter mostra cultural, né? Então novembro tá aí e a gente agora vai ter princesas na nossa mostra cultural, que são as princesas Adeolas, que aí elas vêm contar histórias de protagonismo afirmativo para as nossas crianças se sentirem e serem lindas como elas são, sem precisar modificar, violentar seu corpo, passar 1000 químicas e se assumir. E então a mensagem que eu deixo é que assim, vale muito a pena. Vale muito a pena se você conseguir integrar a sua vida profissional com os valores que você acredita na vida pessoal, você consegue ir adiante cada vez mais e cada vez ficar mais satisfeito com o seu trabalho. Porque hoje você pega uma criança de 4 anos pegando um livro de Joãozinho e Maria, e o Joãozinho é negro e a Maria é negra e ela não estranha, isso é muito bacana, porque é o primeiro Joãozinho e Maria que ela está vendo. Qualquer um de nós adultos, se falar assim, pensa no Joãozinho e na Maria, a gente não vai pensar no Joãozinho negro, a gente não vai pensar na Maria negra. E eles já vão, porque foi a referência que eles tiveram, né? Então isso é muito bacana, porque eu acho que a gente está contribuindo muito para uma nova geração de pessoas cada vez mais despidas de qualquer preconceito, de qualquer julgamento, pessoas que estão no mundo para conviver e para serem felizes.